conhecendo a irmã Rocha, né? Irmão José Dias. Amém, amém. E puderam ouvir o testemunho da gente, né? É uma pena que minha esposa não pode estar aqui, porque ela chegou do trabalho e não houve essa condição. Fiquei muito feliz de saber que esse ministério está sendo coordenado pelo irmão Pastor Gilson. Pastor Gilson. Fiquei muito gratificado, porque eu conheço ele já há algum tempo e não sabia que era ele que estava coordenando esse ministério aqui. Um prazer renovado. Bom, irmãos, Glória a Deus. o assunto que me traz hoje aqui, a convite do nosso irmão José Dias, é um assunto que interessa muito os irmãos, né? Interessa muita gente. Eu fui testemunho de Jeová por quase 20 anos na minha vida. E eu sou conhecido aqui por praticamente todos esses salões do reino daqui do Nordeste. Santa Cruz, Ubaranas, Vale das Pedrinhas. Muitos deles passam por mim aqui no bairro e me conhecem, porque um dia eu fiz parte daquele tipo de denominação. E para um TJ, esse TJ está aqui numa igreja evangélica, batizado em nome de Jesus, batizado das águas, e crente de que a sua esperança é celestial, é muito difícil. Glória a Deus. Eu vou fazer aqui uma explanação, né? Com cuidado com o horário, mas vou fazer uma explanação aqui sobre essa história. Quem tiver caneta e papel e puder anotar alguma coisa, eu vou estar colocando aqui para os irmãos algumas dicas dos cuidados que os irmãos devem ter quando se defrontarem com alguém pertencente a essa seita, a essa denominação. É coisa curta, não é nada tão estrondoso assim, mas se o irmão anotar, quem tiver papel e caneta pode passar para os outros irmãos depois, tá bom? Eu fui atraído para esta denominação quando eu tinha de 10 para 12 anos de idade. Eu fui doutrinado lá dentro. Lá eu recebi uma doutrinação, e a doutrinação que é dada ali é uma doutrinação para que você, de certa forma, odeie as outras igrejas. Você recebe uma doutrinação para combater as outras igrejas. O principal objetivo. O objetivo principal é esse. E principalmente, a crença na esperança celestial. Todo crente tem esperança que vai para o céu, amém? Amém. Não é isso? Todos nós temos essa esperança? O TJ não. A esperança dele é ficar. A esperança dele é uma esperança terrena. Quando você conversa com o TJ, ele nunca vai dizer a você que vai para o céu. A esperança dele é ficar aqui. E o que eu posso perguntar aos irmãos é o seguinte: Glória a Deus. Irmãos, tem ideia de qual é o tipo de homem mais perigoso que tem aqui na terra? É o traficante de drogas? É o político corrupto? É o mau policial? É aquele que é estuprador? Assaltante de banco? Aquele que molesta crianças? É o pedófilo? Qual é o homem mais perigoso que tem na terra? Os irmãos querem que a Bíblia responda sobre isso? Glória a Deus, glória a Deus. Que tipo de
de homem mais perigoso que tem na terra. Aleluia a Deus. Mais perigoso até do que isso. Também. Abra sua Bíblia, por favor. De certa forma, é perseguidor de crente mesmo. Esse tipo de homem persegue crente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 15, por favor. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Mateus 7, 15. Quem achou, diz amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou, misericórdia. Oh, glória a Deus. Mateus 7,15 diz o seguinte: olha lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Esse é o tipo de homem mais perigoso que existe na terra. O homem mais perigoso que tem na terra não é o traficante de drogas, não é o ladrão, não é o estuprador, não é o pedófilo, não é o político corrupto, não é o traficante. O homem mais perigoso que existe aqui na terra é o falso profeta, irmãos. Esse é o tipo de homem mais perigoso que tem aqui. Porque o ladrão, ele vai te levar só o seu dinheiro. O corrupto, ele vai roubar o dinheiro do povo que está lá no governo. Mas o falso profeta, ele pode te desviar do caminho da vida eterna. E eu tenho liberdade de dizer a vocês que essa seita, essa denominação conhecida por Testemunho de Jeová, foi fundada por um falso profeta. O nome desse falso profeta, em inglês, é Charles Taze Russell. Ele nasceu em 1852, morreu em 1916. E eu fui doutrinado a achar que este homem era conhecedor da verdade. Eu fiquei nessa seita dos 10 anos de idade até quase 30 anos. E foi um período tortuoso para mim. Porque glória a Deus. Segundo o Testemunho de Jeová, segundo a doutrina deles, você não é salvo só por querer em Cristo Jesus, exercer fé no seu nome e ser batizado. Para você ser salvo, você tem que ser membro da denominação deles. Se você disser que tem fé em Jesus, que crê em seu nome e que é seguidor de Cristo, não é suficiente. Você tem que ter fé em Jesus e tem que ser também testemunha de Jeová. Senão você perde a salvação. Essa é a doutrina que é ensinada. Durante o período que fiquei lá, eu tive que aprender que a pregação é contabilizada. Quando vocês veem essas pessoas pregando, dizendo, que é evangelizando de casa em casa, com a pastinha, com a bolsinha, quando ele para em sua casa para conversar, ele começa a contar horas. Essas horas são contabilizadas. Essa contabilização de horas, ela é mandada para a congregação. Todos os irmãos têm que mandar o número de horas que pregou por mês. E é como se fosse um dízimo, uma oferta. Quem pregou mais horas é mais espiritual do que aquele que pregou menos. É assim que funciona. Então, quando uma pessoa chega em sua casa para falar, você pode perguntar tranquilamente: já está começando a contar a hora? E se ele ouvir você falar isso, ele vai entender que você conhece a seita deles. Esse período que eu fiquei lá, nessa denominação, eu fui chamado por alguns evangélicos que começaram a abrir meus olhos. Alguns desses irmãos
são pertencentes, ou eram, a essa igreja batista aqui de Amaralina. Conhecem? A igreja batista que tem ali perto da feirinha. Alguns irmãos ali abriram meus olhos. Eu tinha 13 anos de idade, 14 anos. Sabe o que eu fazia quando alguém falava para mim dos erros das testemunhas de Jeová? Eu voava em cima, por assim dizer, mostrando na Bíblia. Não, tá aqui. Era assim que eu fazia. E eu não admitia que se falasse mal contra essa seita, contra essa denominação, tal a doutrinação que eu sofri. Mas algumas pessoas foram me dizendo algumas coisas que foram me abrindo os olhos. Vocês sabiam que testemunho de Jeová, homem ou até mulher, não pode ser policial militar? Sabiam disso? O que as pessoas sabem é que não pode tomar sangue, né? Isso as pessoas sabem. As testemunhas de Jeová não pode ser policial militar. Existe uma proibição interna com relação a isso. Isso pouca gente sabe. Glória a Deus. Uma outra coisa também é o seguinte: eles creem que Jesus já está reinando no mundo. Jesus já está reinando desde 1914. Você já leu a Bíblia inteira sendo crente? Você já viu isso na Bíblia? Aonde você, lendo as Escrituras, você detectou que Jesus começou a reinar em 1914? Onde é que está isso na Bíblia? Não tem. Isso são pequenas coisas que, se você perguntar, você desarma. Não é uma pergunta para você fazer com maldade, nem com ódio, mas você pode perguntar isso. E chegar em sua casa, vem cá. Antes de você chamar eles para orar, você faz isso. Antes de você pedir a eles para orar, você faz isso. Jesus começou a reinar em 1914? Me mostre isso na Bíblia. Ah, por favor, me mostre na minha Bíblia. Não nessa daí. Porque eles têm também uma Bíblia só para eles, separada só para eles. Quem sair na rua para pregar com uma Bíblia que não a Bíblia produzida internamente lá nas editoras das TJs é chamado a atenção. Só pode pregar de casa em casa com a Bíblia produzida internamente lá dentro. Se um TJ entrar numa livraria evangélica, comprar uma Bíblia e usar essa Bíblia para pregar, é chamado a atenção lá dentro. Então, é coisas estranhas, não é isso? É muita coisa estranha. São coisas estranhas ao Evangelho. Então, é como está aqui no livro de Mateus, capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Os que aparecem... Glória a Deus. De casa em casa, Glória a Deus. essas pessoas que aparecem de casa em casa são enganados, irmãos. Eles não sabem o que estão fazendo. Não destilem seu ódio contra eles. Não façam isso. Porque o perigo está na cúpula, que está em São Paulo e em Nova York. É lá que está o problema. Esses que saem aqui de casa em casa, eles obedecem ordens. Apenas isso. Apenas obedecem ordens. Só para os irmãos terem uma ideia, eu não sei se os irmãos sabem também, uma outra coisa que existe lá dentro, são muitas coisas, né? O fundador dos TJs era maçom. Pouca gente sabe disso. Quando eu descobri, eu fiquei louco de raiva. Fiquei enlouquecido de raiva. Eu fiquei com tanta raiva quando eu comecei a descobrir os desvios doutrinários, os problemas de doutrina, que eu, de tanta raiva, rasguei a Bíblia, pisei na Bíblia e fui para o mundo.
Todo TJ, quando sai da seita, ele não vai para nenhuma igreja evangélica. Ele vai para uma. Dificilmente você verá uma testemunha de Jeová que saiu de lá, de dentro da seita, e foi para uma igreja evangélica. Geralmente vai para uma. Nesses anos que eu vivi lá, eu aprendi o funcionamento interno, a mecânica interna, o funcionamento interno. Glória a Deus. Hoje eu tenho ajudo algumas pessoas, alguns irmãos, não com espírito de ódio, não destilando ódio, não destilando a animosidade, a raiva. Não façam isso. São pessoas que precisam de ajuda. Vocês sabiam que Testemunho de Jeová não pode ouvir louvor Aline Barros diante do trono? Olha aí. Não pode. Sabiam disso? Louvado seja Deus. Não pode. Sabe por quê? O argumento interno é de que essa é a música da Babilônia grande. São as músicas da Babilônia. Músicas louvando a Jesus. Pega a letra aí, irmão, analisa. Diante do trono, Aline Barros, Regis Danese está cantando ali. Aqui está falando louvor a Jesus, louvores a Deus. O que tem aqui? Por que eu não posso ouvir? E se o ancião lá dentro descobrir que está sendo ouvido louvor, se o ancião descobrir, que é o cargo que tem lá dentro não tem pastor, tem ancião, se ele descobrir que está sendo ouvido louvor, o TJ é chamado a atenção. Você está ouvindo música da Babilônia grande. O TJ sentar numa igreja evangélica para ouvir um culto, assistir, ou prestar atenção como os irmãos estão fazendo aí, é pecado. Não pode entrar em igreja evangélica para ouvir culto. Por quê? Porque as igrejas evangélicas, todas para eles, é a Babilônia. Eu fui educado assim. Foi assim que eu fui criado. Foi dessa forma que eu fui criado. Desde pequeno. Eu passava aqui pelo Nordeste de Amaralina, com minha pastinha, com as Bíblias dentro ali, né? Com aquelas roupinhas ali vestidas. Era assim que eu passava. E muita gente aqui no bairro me conheceu assim. Mas você... Muita gente me conheceu aqui assim. Me via com a pastinha passando. Hoje tem irmãos que tomam um susto, né? Porque agora eu vou em igrejas evangélicas e faço pregação, não só sobre esse assunto, como sobre muitos outros. Quando alguém pergunta para mim assim, você crê que vai ficar na terra e no céu? Eu digo, para a glória do Senhor Jesus, eu vou para o céu. Amém? Oh, glória a Deus! Para a glória do Senhor Jesus. Minha crença agora é celestial. É a minha esperança. A igreja não vai ficar aqui na terra. A igreja não está sendo preparada para ficar aqui. Glória a Deus! A igreja está sendo preparada para reinar com Cristo nos céus. Oh, glória a Deus! Os irmãos sabem que é para isso que os irmãos estão sendo preparados. É por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque quem vai ficar lá em cima, ao lado de Cristo, são verdadeiros cristãos. Infelizmente, as testemunhas de Jeová não creem que vão para o céu. Eles creem que vão ficar na terra. Tenhamos pena deles, dó, raiva não tenha raiva. Precisam de ajuda. Uma outra coisa também é o seguinte: o irmão pega a sua Bíblia e sai pela rua orgulhosamente, não é isso, irmão? Oh, glória a Deus! Sua Bíblia pela rua, não é? Alguém aqui tem vergonha de sair com a Bíblia na rua? Não me envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Oh, glória! Outra coisa também: todo aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também me envergonharei dele perante o Pai. Glória a Deus! Então, você não pode ter vergonha de sair na rua com a sua Bíblia. Mas o testemunho de Jeová
não pode sair com a Bíblia na mão, seja homem, seja mulher. Só pode sair com a Bíblia dentro de uma pasta, no caso dos homens, ou dentro de uma bolsa, no caso das mulheres. Como o nosso irmão aqui está fazendo, o nosso amigo aqui, com a Bíblia na mão, proibido, é chamado a atenção. E pergunta: se você está imitando o pessoal da Babilônia, andando com a Bíblia na mão? Jesus. Gente, a palavra de Deus. Tem muitos policiais que deixam de parar uma pessoa só porque está com a Bíblia na mão. Eles não param porque viu com a Bíblia na mão, vestido, ele não para. Tem até ladrão que, quando avista à distância, não, aquele dali é crente, não vou mexer com ele, não, minha mãe é cristã também, não vou mexer com ele. Se você quiser, não, então tá bom, então não. Glória a Deus. Deixa o crente falar, aí deixa o crente passar. Quando veio outro, é ele que pega. Muitas das vezes você, por estar com o Espírito, com a espada do Espírito, você repreende os demônios. Só por você às vezes está andando na rua tarde da noite, meia-noite, às vezes 1 da manhã, mas está com sua Bíblia, talvez muita coisa deixe de acontecer a você, só porque você está com a Bíblia na mão. Então, como é que você pode dizer para uma pessoa para não andar com a Bíblia na mão? Os irmãos sabiam também que Testemunha de Jeová não pode ceiar. A ceia aqui dos irmãos é uma vez por mês, como é? Uma vez por semana? Por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Mas tem que ceiar, irmão. Glória a Deus. Eu não ceiava. Eu aprendi que não se deve ceiar. Foi assim que eu aprendi. Passei uma boa parte da minha vida achando que era proibido ceiar. Por quê? Testemunha de Jeová não ceia. Sabe por quê? Eles creem que só pode ceiar quem vai para o céu. Eles estão certos? Não. Vou repetir. Não. Os testemunhas de Jeová creem que só pode ceiar quem vai para o céu. Eles estão certos? Estão, irmãos. Glória a Deus. Eles estão certos. Ô, glória. Só pode ceiar quem vai. Que nós vamos para o céu. Ô, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso lá dentro não ceiam. O pão passa pela frente da pessoa, o vinho passa, ninguém toca. Por quê? Porque não vai para o céu. E quando algum deles, se é que isso aconteceu aqui nesse bairro nos últimos 15 ou 20 anos, se eu me lembro que alguém tenha me dito que saiu de lá de dentro, ou que está afastado também, né? Se alguém disse a mim que alguém tocou, é uma novidade. Aí vai se espalhar a notícia por todo o bairro. Olha, tem um ungido aqui no Nordeste. A notícia se espalha. O que? Tem ungido? É? Onde é? É no salão, porque não pode chamar igreja. É proibido chamar igreja. Não pode chamar igreja, não. Tem que se chamar o local aqui salão. Não pode chamar igreja. Mas aonde na Bíblia está proibido chamar igreja, gente? Onde é que está na Bíblia isso? Tem proibição. Então nós não sabemos nem o que é igreja. Então o que acontece? Lá dentro, quando o pão passa e o vinho passa, se alguém consumir o pão e o vinho, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela é chamada numa sala e perguntam para ela: você vai para o céu? Aí se a pessoa disser assim: eu vou para o céu. Mas você tem certeza que vai para o céu? Não, eu vou para o céu. Por que vocês estão perguntando isso? Porque você tomou do pão e do vinho. Sim, eu vou para o céu, por isso que eu tomei do pão e do vinho. Então você é ungido? Eu te pergunto: então você é ungido, né? Então você é ungido, então. Todos nós não somos selados pelo Espírito. O Espírito Santo não habita em você, irmão. O Espírito Santo habita em você. Você é a habitação do Espírito. Mas não diga isso lá dentro. Lá não acreditam que o Espírito Santo habita na pessoa.
O Espírito Santo só habita nos 144 mil. Estes são os únicos que vão para o céu. Os 144 mil estão lá no livro de Apocalipse, capítulo 7. Mas se os irmãos lerem o contexto todo, sabe quem são os 144 mil? São os judeus. Pode anotar aí, anotar e perguntar. Você pode até perguntar para eles: vem cá, quem são os únicos que vão para o céu? Eles vão dizer: são 144 mil. Aí, se você for lá ler no livro de Apocalipse, capítulo 7, e ler o capítulo todo, quando você chegar no final, você vai olhar e vai dizer assim: mas os 144 mil são judeus. É isso que está dizendo aqui. Então, é muito estranho. Eu não sei como uma doutrina como essa conseguiu arrebanhar tanta gente assim. Eu estou falando de lá de dentro. Eu sei que tem outras doutrinas também. Tem o mormonismo. E só de quebra, minha mãe foi mormon por 15 anos, até o dia que faleceu. Para você ver como a minha família foi enredada com esse problema de falsos profetas e heresias. Eu tenho um primo que é médico, que mora numa cobertura lá na Costa Azul, uma pessoa que tem um recurso. Glória a Deus. Espírita. Eu oro a Deus para que Ele livre minha família. Glória a Deus. Tem um irmão que é ateu e que trabalha na Secretaria da Saúde. Uma situação complicada, né? E quando eu estava no mundo, eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca mais queria saber de religião nem de igreja nenhuma. Tinha rasgado a Bíblia, pisado na Bíblia, jogado a Bíblia para lá, e agora não quero mais saber de religião nenhuma. Fui para a praia, ia para ensaio de Olodum. Ir para a praia não é errado não. Ensaio do Iaiê, carnaval, festa de Rio Vermelho, entrei na Esparrela, e lá fiquei por longos 14 anos. Um certo dia, eu estava na praia com meus colegas e na mesa 10 cervejas. E eu vi um grupo de meninas numa mesa do outro lado e comecei a paquerar uma delas. Interessante que uma delas, como o pessoal diz aí fora, deu mole, né? O pessoal diz aí, né? Gostou, apesar de feio, mas ela me deu o telefone e aí a gente começou a se conhecer. Poxa, tá bom. Não demorou muito tempo, questão que de namoro, 15 dias, um mês. Não demorou muito tempo. Ela aí revelou uma coisa para mim. Ela disse assim: olha, minha família toda é da Igreja Batista e eu sou afastada. Glória a Deus. Quem disse, para quem falou que não queria conta mais nenhuma com igreja, com religião, nem com nada, revoltado que eu estava, imagine, eu não sabia, ali já era a obra de Deus começar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela estava afastada, o que ela me disse. Quando eu coloquei para ela, eu disse: eu também sou testemunha de Jeová afastado. Ela deu praticamente um salto mortal para trás, um pulo para trás. Imagina, porque mesmo a pessoa estando afastada, ela tem algum conhecimento. E aí começou o problema. Quando ela me apresentou para a família dela, foi um arerê. Glória a Deus. A família dela, toda dessa igreja batista aqui do Nordeste. Irmãos, podem até ir lá procurar saber e tal, não tem problema.
E começaram a dar conselho para ela. Disseram para ela o quê? Minha filha, você vai namorar com esse rapaz, e se ele voltar para lá? E se algum filho de vocês precisar tomar sangue? Mas eu deixei claro para ela que eu não queria saber de conta nenhuma com religião, nem com igreja nenhuma. Aconteceu uma das coisas mais estranhas com nós dois. Na Igreja Batista aqui de Amaralina, nunca o pastor Samuel tinha feito um casamento entre um incrédulo e uma crente. E ela propôs para ele, minha esposa, a família dela era toda de lá, ela disse para o pastor Samuel, esse que faleceu, eu quero me casar com esse rapaz. E o pastor Samuel disse assim: eu vou fazer o casamento de vocês, porque tem uma coisa dele que eu gostei. Mas como? Glória a Deus! Eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de religião nenhuma, eu não queria saber de nada. Como é que ele tinha visto alguma coisa em mim? O Espírito Santo de Deus dá o céu. E foi um casamento lindo, um casamento bonito. Modéstia à parte, a gravação está lá em casa. Papel passado. Glória a Deus! Cartório, gente. Os TJs, quando souberam que eu me casei numa igreja da Babilônia, foi enviada uma circular para todos os salões do reino do bairro. Não falem mais, não deem bom dia, virem a cara quando verem aquele rapaz passar na rua. Quando vocês virem Jaime passar pela rua, virem a cara. Ele casou dentro da Babilônia, com uma mulher da Babilônia, e quem fez o casamento foi um pastor da Babilônia. Glória a Deus! Glória a Deus! Vitória de Deus! Vocês pensam que foi fácil para ela? Incluindo namoro e noivado, ela passou longos 14 anos com o joelho no chão, orando por mim. A família dela fazia a mesma coisa. Eu só ouvia chegar as notícias. Minha tia está orando por você. Ai, minha mãe está orando por você. Glória a Deus! Meu tio está orando por você. Tá bom. E os anos passando. Imagina, irmão, você casada com um incrédulo, aguardar esse tempo todo. Não sei que fé é essa que ela tinha. Que fé que ela tinha era essa? Não sei. E os irmãos querem saber como foi que eu fui ganho por Cristo? Como Cristo me chamou? Toda vez que ela vinha falar sobre alguma coisa da Bíblia sobre mim, eu sempre fazia isso. A minha religião, eu quero tomar minha. Inclusive o pastor Gilson, né? Numa dessas ocasiões que eu estava afastado, teve lá em casa, né? Teve lá, conversou com minha mãe. Ali eu estava afastado. Quando você chegava lá com sua esposa, eu olhava assim: meu Deus, esse povo, esse negócio de religião. Glória a Deus! Olha onde Deus me botou aqui hoje. Amém, glória a Deus. Oh, glória! Deus é bom! Uma certa feita eu estava na internet fazendo uma pesquisa